6h36 de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E ontem o Serviço Geológico do Brasil divulgou um novo alerta de cheia. Segundo os especialistas, o nível do Rio Negro pode passar os 29 metros e atingir a cota de emergência aqui em Manaus. Segundo a análise dos principais pontos de monitoramento que influenciam a subida do Rio Negro em Manaus, a cota este ano deve atingir os 28 metros e 82 centímetros. Mas ainda existe a possibilidade de o pico da cheia em junho ser de 29 metros e 17 centímetros. Ela está muito próximo das maiores cotas. Chegando próximo de 29, a gente já pode dizer que é uma cheia grande. Se a gente for comparar com o do ano passado, está 44 centímetros acima da do ano passado. A previsão é parecida com a que foi apresentada no primeiro alerta de cheia deste ano. Apesar do nível do rio ter começado o ano acima da média, a tendência nos próximos meses é de normalização. Nesta terça-feira, o Rio Negro atingiu a marca de 27 metros e 47 centímetros, nível maior que o registrado na mesma data em 2018. A diferença é de 1 metro e 32 centímetros. Mas o rio já esteve em níveis mais críticos. A normalização foi causada pela diminuição das chuvas na bacia do Rio Branco, por exemplo. Basicamente no Alto, aos Solimões, os rios formadores, bacia do Caialho, bacia do Maranhão, tiveram chuva acima do normal bem no começo do ano. Com o decorrer dos últimos meses, essa condição desapareceu, a gente está se encontrando a maioria das bacias em condição de normalidade e a exceção fica no momento por conta da bacia do Rio Branco, principalmente, e a do Rio Negro, que estão apresentando chuva bem abaixo do esperado. Os números dos cientistas ajudam a direcionar as ações do governo e das prefeituras. 12 municípios do interior estão em situação de emergência nas calhas do Juruá, Purus e Madeira. São mais de 100 mil pessoas afetadas. O governo acompanha de perto ainda outros 6 municípios. Essas necessidades são passadas pelos prefeitos. Nós fazemos o levantamento da nossa capacidade de resposta e fazemos a complementação das ações do município. A primeira resposta sempre será do município. Em Manaus, segundo a Defesa Civil Municipal, as ações já foram montadas considerando o quadro mais grave possível, ou seja, com a chance de 15 bairros serem mais prejudicados. Com a previsão do CPRM com 29 e 17, nos dá uma calma para que a gente possa fazer um trabalho mais minucioso nessas áreas e até mesmo na cota que chegar ao rio a gente pode monitorar, retornar nessas áreas e poder fazer uma avaliação com relação à subida da cheia aqui na cidade de Manaus. E ontem as famílias atingidas pela cheia em Manicoré receberam ajuda humanitária do governo do estado. Essa foi a 4ª cidade do interior a receber a visita do governador Wilson Lima. Segundo a Defesa Civil, mais de 17 mil pessoas foram atingidas pela cheia do Rio Madeira, sendo que 20 famílias estão desabrigadas e 680 desalojadas. Nessa visita, foram entregues kits de higiene e limpeza, redes, lençóis, mosquiteiros, colchões, jogos de cama, travesseiros e 6 sistemas de purificação de água do tipo Salta-Z. Esse sistema transforma a água imprópria em potável e é capaz de atender a necessidade de até 1.000 pessoas por dia. Nós temos feito um esforço muito grande para que essa ajuda chegue no momento em que as pessoas estão precisando. Um sistema desse daqui, que é o sistema Salta-Z, ele garante o atendimento de 1.000 pessoas por dia. E é um custo baixo para o governo do estado. Cada sistema desse daqui custa em torno de R$15 mil. E aí, como eu mostrei aqui, a água entra daquele jeito, pode ser captado de uma cacimba, pode ser captado de um poço ou mesmo do rio e ela sai pronta para o consumo. Isso daqui fica permanentemente para a comunidade. Estamos recebendo, não como ano passado recebemos em agosto, esse ano estamos recebendo em abril, aonde ainda está todo mundo no fundo e precisando dessa ajuda humanitária. O Wilson Lima também anunciou a recuperação do sistema viário de Manicoré, a finalização das obras do Centro de Convivência da Família e a construção de uma nova delegacia. E durante a passagem por Manicoré, o governador Wilson Lima chegou a se reunir com representantes dos professores naquele município. A Tamires Cléia está ao vivo e vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. Olá, Tamires, muito bom dia. O governo deve apresentar agora uma contraproposta, de fato, para os professores, né?
Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar, nessa terça-feira de feriado, nessa quarta-feira de feriado. Pois é, a ideia é apresentar amanhã já essa proposta para os professores. De acordo com o governo, a proposta dos professores foi analisada, porque na segunda-feira eles tiveram uma reunião com o vice-governador Carlos Almeida Filho e ele ficou realmente de analisar a proposta dos professores no sentido de entender por que eles querem esse aumento, que é de 15%. Os professores alegam que nos últimos anos houve uma perda do poder de compra. Então, esse estudo foi, de acordo com eles, baseado em um estudo do DIEESE. Então, por isso, eles pedem um reajuste de 15%. O governo, por outro lado, já tinha colocado na mesa a proposta de 3,93% e já quer, inclusive, que a Assembleia Legislativa vote esse reajuste e antes mesmo que a negociação termine, justamente para garantir já um reajuste agora para a categoria. Os professores, inclusive, chegaram a ir ontem, né, na Assembleia Legislativa para falar um pouco com os deputados, para tentar mostrar toda essa situação para eles. O governador Wilson Lima, como você disse, já se reuniu uma vez agora com os professores no município de Manicoré. É a primeira vez que o governador fala diretamente com a categoria, porque as negociações inicialmente estão acontecendo apenas com o vice-governador Carlos Almeida. A nova proposta do governo ainda não foi divulgada. Vai ser divulgada apenas amanhã realmente para a categoria, a contraproposta do governo, né? Então, a gente vai aguardar essa situação. Os professores já estão há 3 semanas em greve. Mais de 70% das escolas, tanto em Manaus quanto no interior, estão com as aulas paralisadas. O governo espera, na verdade, agora só que a categoria defina realmente quem vai participar dessa reunião amanhã, porque a categoria tem 2 representações, acaba sendo um pouco dividida. Tem o CITEAM e tem a ASPROM. O CITEAM é o Sindicato dos Professores e a ASPROM começou como uma associação dos professores aqui de Manaus. E aí o governo diz que como a categoria não tem um representante, isso dificulta um pouco as negociações. E foi justamente isso que o governador Wilson Lima disse para os professores de Manicoré. Alguns professores chegaram a admitir que realmente há uma divergência dentro da categoria mesmo, mas as duas representações já tiveram uma reunião com o governo. Aguarda-se agora só realmente a apresentação do nome dessa pessoa que vai participar pelo CITEAM na reunião de amanhã. Então a gente vai aguardar essa situação ser resolvida, saber de quanto realmente vai ser essa contraproposta do governo, se os professores vão ou não aceitar, porque normalmente o que acontece? Eles vão receber essa proposta amanhã numa reunião, né, na quinta-feira, eles vão ter que levar essa contraproposta para ser votada em assembleia pelos professores e só então a gente vai saber realmente se a greve vai continuar ou não. Então a gente aguarda essa situação, porque muitos alunos realmente já estão sem aula. É uma situação um pouco complicada, os professores realmente querem muito a mais. O governo diz que não pode dar por conta da lei de responsabilidade fiscal. Disse que esse reajuste de 3,93% é o que o governo pode dar neste momento para não realmente ter que responder na justiça por conta da lei de responsabilidade fiscal. A menos, é claro, que haja um estudo. E é isso que a gente vai saber, se o governo realmente aceitou essa justificativa dos professores. Adriane. Tá certo, Tamires, muito obrigada pelas informações. A gente fica na boa expectativa de que isso se resolva o quanto antes, né, para que as aulas possam voltar à sua normalidade. Muito obrigada. E agora o assunto é saúde e a gente traz um alerta para quem costuma tomar remédios sem indicação de um médico. É que uma pesquisa divulgada recentemente revela que o uso inadequado de alguns anti-inflamatórios, como ibuprofeno, aumentam o risco de infarto. Quem nunca comprou um medicamento sem prescrição médica? Segundo o levantamento feito em 2018 pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos 20 países que mais consomem remédios. Um outro estudo realizado pelo Ministério da Saúde com mais de 40 mil brasileiros revela que mais da metade dos entrevistados consome medicamentos por conta própria ou por recomendação de amigos e familiares. Os anti-inflamatórios são os principais alvos da população. Sabe aquela dorzinha de cabeça? Pois é,
A nossa equipe de reportagem foi às ruas de Manaus para saber se o hábito de comprar remédios sem receita ainda é comum. Você já tomou algum remédio sem prescrição médica? Já. Já indicou para alguém alguma vez? Já. Dipirona. Você já tomou algum medicamento sem prescrição médica? Já tomei, porque quando a gente eu morava no interior, né? E no interior geralmente não tem o médico. Quando você sente uma dor de cabeça, o que você costuma tomar? Ibuprofeno. Esse tema divide opiniões, mas em boa parte dos casos de mal-estar, dores e febres, esse consumo é feito sem orientação de um profissional e pode trazer sérios problemas à saúde. A maioria das pessoas procuram facilmente uma drogaria e por qualquer sintoma, por qualquer sinal, dor, febre, dor de cabeça, mal-estar, dor nas juntas, toma. Só que o sinal inflamatório nem sempre está presente, não é diagnosticado pelo paciente e ele começa a se automedicar, esquecendo que o anti-inflamatório ele afeta os rins, ele pode afetar o coração, ele pode afetar o estômago. Ela revela ainda que muitas vezes esse mal-estar pode ser um sinal de inflamação. Por isso é tão importante procurar ajuda médica para fechar um diagnóstico antes de usar medicamentos de forma aleatória e paliativa. No geral, às vezes o diagnóstico não é feito da doença, e sim desses sinais pontuais. E aí o paciente começa depois a desenvolver intolerância ao medicamento, complicações pelo uso do medicamento, e aí procura o médico numa fase mais tardia. Uma nova pesquisa publicada recentemente pela revista científica Jornal Europeu do Coração e comandada pelo Hospital Universitário de Copenhague sugere que o uso de alguns anti-inflamatórios não esteroides pode ser prejudicial à saúde do coração. De acordo com o estudo, anti-inflamatórios como o diclofenaco, ibuprofeno e coxibis estão associados ao aumento do risco de parada cardíaca. Para chegar nessa conclusão, de 2001 a 2010, os pesquisadores analisaram paradas cardíacas registradas na Dinamarca fora dos hospitais. Das 28 mil pessoas, 3.376 fizeram uso de algum anti-inflamatório até 30 dias antes do problema acontecer, ou seja, 12% delas. Luana é farmacêutica. Ela conta que esse hábito de ir à farmácia comprar medicamentos sem receita ainda é muito comum. O uso sem a indicação do profissional adequado, né? Porque o profissional médico ou o próprio profissional farmacêutico podem estar orientando o paciente quanto à forma correta de se utilizar esse medicamento, a dosagem máxima permitida e avaliar, inclusive, outras doenças que esse paciente já possui, né? E que podem ser fatores de risco para o uso desse medicamento. A nefrologista Ana Wanda faz um alerta sobre a combinação de algumas medicações. O paciente começa a tomar por conta própria anti-inflamatório. Junta os medicamentos cardíacos, os medicamentos da hipertensão com mais o anti-inflamatório. Essa combinação não vai dar certo. E alguns medicamentos, eles por si só, eles promovem cardiotoxicidade, ou seja, não é bom para o coração, e a gente só começa a saber disso a partir do momento que é lançado no mercado, começa a ser usado em grande escala pela população. Eu acho que o alerta seria esse, utilizar a partir de um diagnóstico do agravo à sua saúde e não por sinais pontuais. E o Ministério da Saúde informou que Manaus está entre as capitais que podem registrar surto de dengue, zika e chikungunya entre janeiro e março deste ano. Os casos de dengue em todo o país cresceram mais de 300% em relação ao mesmo período de 2018. Diante desses números, o governo federal alerta para o fortalecimento das ações de combate ao mosquito. Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que tem reforçado as medidas contra o Aedes aegypti. Segundo a Censa, a preocupação agora é principalmente com o aumento de casos de dengue. Foram 92 registros confirmados este ano, contra 58 do ano passado. A Secretaria também informou que, com o período de chuvas mais prolongado, já esperava o aumento dos casos.
E daqui a pouco a gente fala de uma programação especial para os trabalhadores que vai oferecer até o meio-dia de hoje vários serviços no SESI, Clube do Trabalhador. E a gente mostra o caso de um homem suspeito de estuprar as 2 enteadas. Elas chamavam o padrasto de pai, né? Papai manda a gente tirar a calcinha, dormir sem calcinha, e a gente dorme na mesma cama que ele.